Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, volume 3, de 2021, semana 2. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 2 do PET 3, o assunto é pronomes pessoais. E aí você deve fazer a leitura desse texto informativo aqui, ó, desse material de estudo que o PET propôs, para você compreender mais sobre esse assunto. Então você vai fazer a leitura desse texto aqui, mas eu já vou passar direto aqui para as perguntas, tá? Então, a número 1. Reescreva as frases a seguir, substituindo os termos repetidos por algum dos pronomes oblíquos, o, a, os ou as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. Eu quero fazer uma pequena observação aqui sobre o critério que eu utilizei para decidir se esses pronomes, o, a, os, as, seriam colocados antes ou depois do verbo. Então, essa questão aí da colocação pronominal, eu utilizei essa premissa aqui, ó, para decidir como colocar os pronomes. É facultativo o uso da próclise quando o pronome vem antes do verbo, ou a ênclise quando o pronome vai depois do verbo, caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Então, se não tiver nenhuma regrinha que obriga que o pronome fique antes ou depois do verbo, eu coloquei aqui sempre antes do verbo, tá? Eu só coloquei depois do verbo, o meu pronomezinho, quando existe aqui alguma expressão que obriga, né? Alguma regrinha que, segundo a norma padrão, me obrigue a colocar o pronome em uma posição específica com relação ao verbo. Então, vamos lá. Letra A. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. Então, para a gente não precisar repetir o cardápio, a frase pode ficar assim, ó. O garçom trouxe o cardápio e o entregou ao meu pai. Então, coloquei o pronomezinho aqui, ó, antes do verbo entregou. Letra B. Li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Então, aqui a gente tem a repetição de os livros. Para não ter essa repetição, a gente pode fazer a frase assim, ó. Li os livros e entreguei-os no prazo à biblioteca. Nesse caso aqui, eu optei por colocar o pronome depois do verbo, porque tem essa expressão aqui, ó, com valor de advérbio, com valor de advérbio de tempo, né, que, vamos dizer assim, atrai o pronome para perto de si. Letra C. A mãe levou a filha ao colégio e beijou a filha, despedindo-se. Então, para a gente não precisar repetir a filha, a frase pode ficar assim, ó. A mãe levou a filha ao colégio e a beijou, despedindo-se. Letra D. Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. Aí a frase pode ficar assim, ó. Jonas escreveu um livro, mas ninguém o leu. Letra E. Comprei as medalhas e, na festa de encerramento dos jogos, entreguei as medalhas aos atletas vencedores. Para retirar essa repetição de as medalhas, a frase ficaria assim, ó. Comprei as medalhas e, na festa de encerramento dos jogos, entreguei-as aos atletas vencedores. Nesse caso aqui, é necessário colocar o as depois do verbo para que ele não inicie esse trecho da frase, né? Porque aqui a gente tem uma vírgula, né? Então temos essa pausa. E aí, se a gente colocasse esse pronomezinho aqui no começo, né? Antes do verbo, ele seria a primeira palavra desse trecho aqui, dessa oração. E a norma padrão diz que os pronomes oblíquos não devem iniciar as orações, tá? 2. Leia um trecho da resenha crítica do filme Milagre na cela 7 e responda o que se pede. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui e aí nós vamos analisar a função desses pronomezinhos aqui, ó, que foram destacados no texto, né? Por que eles foram colocados aí? Qual que é a importância deles? 4 pronomes foram destacados no texto. Com o uso desses pronomes,
quais palavras não foram repetidas? Como a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? Então é o seguinte, o pronome ela substitui a palavra garota. O pronome o substitui pai. O pronome ele substitui tenente. E esse segundo pronome o substitui memo. A utilização desses pronomes evita a repetição desnecessária de palavras, tornando a leitura mais fluida. 3. A colocação do pronome oblíquo está incorreta na letra B, porque na letra B está dizendo o seguinte, ó, quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. E aí, no que se refere à colocação dos pronomes, né, se eles devem ser colocados antes ou depois do verbo, tem essa regrinha aqui, ó. Os advérbios atraem os pronomes oblíquos, ou seja, se na oração há algum advérbio, como a palavra quando, que é advérbio de tempo, o pronome oblíquo deve ficar o mais próximo possível dessa palavra. Então, aqui nessa frase, nós temos a presença do advérbio quando. Se nessa frase, então, houver algum pronome oblíquo, a gente tem que colocar esse pronome oblíquo o mais próximo possível desse advérbio quando. Então, o correto seria a gente colocar esse se aqui, ó, antes do verbo, tá? A frase ficaria assim, ó. Sendo assim, a forma correta dessa oração, segundo a norma padrão, seria quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Então, a gente deveria colocar esse pronome oblíquo se antes do verbo, para ficar o mais próximo possível do advérbio quando. Tá certo, pessoal? Então, é só você marcar a letra B, porque não pediu para justificar. Muito bem, então essa foi a correção da semana 2 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem comigo aqui no canal para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!